Boa noite, pessoal! Hoje, mais uma live do IbrasPD Oficial, dia 26/5, às 8 horas da noite. Vamos lá, então, JR Costa e Silva já entrando, Flávio Novaes, nosso mestre Edson Fontes também já está aqui, Osvaldo, e vamos já um apply aqui para ter a presença do nosso mestre Edson Fontes. Renata também, Bruno, só galera top. Ô, mestre! Tudo bem? Tudo bem, estamos ajeitando aqui para ficar bem na fita. Exatamente, pô, muito bom. E essa estante cheia de livro aí, é fake ou é aquele lá de verdade? Rapaz, olha, se você quiser acreditar, acredite, mas é tudo livro de segurança e proteção e cyber security e similar. Pô, E aqui do fantástico. lado uns prêmiozinhos que a gente teve aí, mas realmente aqui a biblioteca, aqui metade é minha, metade é da minha esposa. Excelente. Para a gente ver, né, como o mundo de segurança está crescendo, né? É, Até um tempo atrás, quando a gente, pô, tive a oportunidade de estudar com Edson Fontes, 2008, eu acho, pô, lá nos tá. primórdios, onde, pô, caminhando aí, começando nesse mundo de segurança, agora tendo a grata honra de poder conversar, Oh, trocar uma ideia aí. Então, foi um mestre que pôde ensinar muito. E naquela obrigado. época não tinha nada, né, de segurança, era pouquíssimos. O Tem a mestre que tinha pouca. feito já uns livros ali, já tinha É, pouquíssimas coisas, mas hoje, pô, a gente já tem muita coisa, né? Que é. bacana esse mundo, né? Eu, a semana retrasada, né, eu liberei meu 8º livro, né, e Pô, que aí não é top! só fazendo a propaganda, mas é porque o que a gente vai falar, né, eu tenho desses 8 livros aí, 2 eu considero mais estruturados, né, um é sobre políticas e normas de segurança da informação, tá, que esse aqui já faz alguns 4 anos Show! aí. E esse Muito mais bem. recente é justamente sobre políticas e, aliás, segurança da informação, gestão e governança, conformidade para a LGPD, né? Principalmente esse mais recente, ele tem a estrutura do que a gente vai falar, né? E ele é estruturado, quer dizer, tudo aquilo que a gente vai falar sobre segurança da informação base para LGPD, né? Já é um trabalho de algum tempo aí que a gente vem juntando e aí aproveitou essa parada aí da pandemia, eu digo, sai agora, tem que sair. E É, aí agora saiu tem de que vez fazer alguma aí. coisa. É. E Então, foi já justa. adiantando para as pessoas, o que a gente vai falar é referendado de uma teoria e quem quiser depois pode ver isso mais de uma maneira mais estruturada. Muito top, muito top. Então, primeiro, super prazer estar aqui contigo, mestre. Pô, é uma honra poder estar conversando aí contigo, a gente trocar esse bate-papo. E assim, esse é um movimento que a gente vem fazendo, né? Então, trazendo pessoas, podendo compartilhar com a galera aqui, podendo falar um pouco sobre segurança, privacidade, governança, justamente com esse objetivo, né? A gente sabe que agora começa, pô, e aí, a lei vai entrar, não vai entrar, mas uma das coisas que a gente está falando é muito em cima desse tema de como capacitar o profissional nesse momento, né? Visto que o profissional acaba sendo a peça mais importante e a lei entrando agora ou entrando daqui a um ano não vai fazer muita diferença. Se o profissional ele começar a capacitar agora, começar a implantar as coisas e ter esse nível de experiência, daqui a um ano ele vai poder falar, pô, eu já tenho um ano de experiência olhando para a LGPD. Pô, é fantástico quando a gente começa a pensar nisso. E esse acaba sendo aí uma das frentes que a gente vem trazendo aí, pô, para esse momento de aula e esse bate-papo sobre isso. E a primeira pergunta que eu te faço, mestre, o que você está achando desse movimento do IbrasPD, dessas lives que a gente está fazendo, dessa iniciativa? Olha, eu acho excelente, né? Primeiro, agradecer o convite e as suas palavras generosas aí no início, né? Ontem eu assisti o do Fernando, né? Ainda não tinha assistido outra live aí, né? Mas o do Fernando foi excelente ontem falando sobre as normas, né? Explicando bem mais detalhadamente a estrutura, essas novas normas que tem a 27.701, tomando por base a 27.001 e 2, né? Então, quem não assistiu, acho que fica gravado, né? Sim, sim, Depois 100% você gravado. 100% gravado aí, tá? E eu sou muito a favor, né, desse movimento. Quando você entrou, né, em contato, eu digo, olha, conta com a gente, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais facilitar essa informação, né?
e ajudar as pessoas, né? Quem está mais entrando agora mais recentemente, e também as pessoas que já têm um tempo, né? Eu tenho muito. Se você tem me acompanhado no LinkedIn aí recentemente, assim, com certeza do último ano, ou dos últimos 2 anos aí, eu tenho disponibilizado muitos quadros, resumos, né, que eu achei que foi a Material de forma apoio mais fantástico. simples, material de apoio, né? E eu já coloco nesses quadros a possibilidade de você utilizar, quer dizer, tem autorização, né? Mas é legal, às vezes, algumas pessoas, eu posso utilizar mesmo? Não pode utilizar nas aulas, nas suas apresentações, porque a gente tem muitos conceitos, né? E eu acho que, às vezes, a gente não tem isso organizado na cabeça, né? Eu mesmo, às vezes, peraí, o que é que... Né? Esse mais recente que foi que eu coloquei no LinkedIn, eu coloquei os quadros fazendo a ligação dos artigos da, da LGPD, né, Uhum. que elas citam, né, esses artigos citam a necessidade dos controles de segurança. Ontem, quando o Fernando falou, realmente ele falou mais num artigo lá, que seria o 46, mas para quem, né, estuda aí, né, do 46, 47, 48, 49, 50, né, eles falam exatamente, olha, a empresa precisa ter um processo organizacional de segurança da informação, né? E aí eu fiz esse quadro e tem outros artigos da lei, né, que a gente diz, olha, a gente só vai cumprir isso aí se fizer essa proteção adequada aí de segurança, né? Porque a lei ela tem alguns blocos, né? Eu considero que você tem um bloco da questão da segurança, né? Você tem a questão da privacidade, tem a questão jurídica, né? E cada bloco é o seu quadrado, né? E eu considero que a segurança ela é a base para isso tudo, Sim. né? Porque, né, já como é uma conversa, né, informal aí, a gente soltando informações desestruturadas, mas, por exemplo, tem um caso que é muito citado em Portugal, né, de um hospital que foi multado 450 mil euros, na realidade depois especificamente sobre esse ponto que eu vou falar foi 150 mil euros, e ela recebeu a multa por um controle simples de segurança. Ela tinha, este hospital tinha cadastrado 900 médicos e só tinha 300 médicos ativos. Né? Quer dizer, qual foi o controle de segurança? Aquele velho controle de segurança das pessoas que saem da organização e não recebem o corte de acesso. Né? E que quer dizer, Exatamente. não tem nada com a lei, quer dizer, a lei exige isso, né? Porque a lei exige segurança, mas assim, não é um controle novo que veio em função da lei, né? É um controle antigo de segurança. Então, essa questão que eu sempre tenho trazido, lógico, eu tenho estudado muito a lei, né? Às vezes eu falo sobre a lei, né? Mas a gente aqui falando mais dessa base da segurança, por quê? Porque a segurança da informação, você tendo esses controles, não adianta você implementar revisão de contratos, fazer questões de algumas coisas que a lei exige, se a tua segurança, se o teu controle, se a tua proteção de acesso está ruim. Por quê? Porque os dados, a gente primeiro precisa se lembrar o seguinte, os dados pessoais, eles são um subconjunto das informações sob responsabilidade da organização. Uhum. Né? E aqui para nós, a organização tem que proteger tudo, porque, lógico, hoje com a lei, essa questão de dado pessoal está muito em cima, mas você tem com certeza dados na organização que são tão preciosos ou tão críticos para a organização, né, até mais do que os dados pessoais, pensando na organização. Um Planejamento estratégico. Um próprio exemplo do balanço, né? O balanço da empresa antes da divulgação é extremamente crítico, né? Né? Quer dizer, dependendo do nicho de negócio, do segmento de negócio, né? Dos acionistas que tem, cara, esses acionistas. Quer dizer, então você tem informações críticas que podem derrubar uma empresa. Né? E você tem que proteger isso tudo. Né? E o dado pessoal, ele é um subconjunto disso. Bem, agora existem questões específicas. Da mesma maneira que antes da lei, as instituições bancárias tinham com relação ao sigilo bancário. Né? Ela tem a proteção de todos os dados bancários, né? Mas ela tinha proteção especificamente do dado do seu correntista. Quer dizer, não podia ter o extrato aí, está no lixo e alguém pegar. Né? Isso tempos atrás, quando a gente tinha o listão em papel, e era um dos problemas que os bancos tinham. Então, porque tem o PCI também, tem toda aquela questão PCI, do dado de cartão, né? Exatamente, o PCI também é um subconjunto, quer dizer, né? A empresa
tem toda uma série de informações. No caso do PCI, ela vai ter que tratar de acordo com as regras do PCI. Então, a primeira coisa, a direção, né, o executivo, eles têm que entender que a segurança da informação engloba isso tudo. Então, a questão de dados pessoais vai ser um subconjunto de preocupação nessa proteção de dados. Uhum. E já tem uns comentários aqui do pessoal. O pessoal já Vá escreveu vendo aqui aí, porque eu estou algumas vendo coisas. aqui, mas as letrinhas aqui estão muito longe. Não, Tá tranquilo, distante. tranquilo. Eu tô aqui puxando a lupa aqui, mas dá. Tem aqui um comentário do nosso amigo Zé Valdir, que ele falou que está lendo esse livro, está achando ótimo. O Opa, Oswaldo, obrigado. ele comentou: grande abraço a meu amigo Edson Fontes. O Oswaldo foi da GTEC, grande profissional aí. A Valéria Cheque, doutor Edson Fontes é fera, parabéns pelo convidado. Então a Doutora galera, Valéria. e a galera vai comentando aqui. Para este eu tiro, o Zé Valdir comentando, né? Para esse eu tiro o chapéu. Já estou lendo um novo livro. Parabéns. Aí tem aqui o Nailton, ele fala: boa noite. Nailton Portela TI Sec Consult, lá de Salvador da Bahia. Olha, já Opa, tem. saudações nordestinas. Aí o Carlos fala que é preciso evangelizar. A Valéria ela comenta: Edson Fontes, André Tomé, está top, parabéns Ibraspd. Aí o Zé Valdir ele comenta: esses quadros são ótimos, eu já uso. Olha só, isso é Opa, que ótimo. bom. Então a gente vê Obrigado. que todo esse trabalho que vem sendo feito, pô, já tá, ajuda, né? Então isso, pô, é fantástico. A gente, quando tá desenvolvendo alguma coisa, a gente consegue ver, tomar esses feedbacks, né? Falando que, pô, tá Isso. ajudando, faz parte do nosso dia a dia, né? Quando as pessoas dão um retorno lá no LinkedIn, eu digo, olha, obrigado pelo retorno, porque incentiva a gente a continuar, né? E voltando a falar aí da questão da segurança, né? Então eu coloco, né, quando eu faço os trabalhos, né, antes com questão de segurança e agora também com a questão da proteção de dados pessoais, que a organização, principalmente a direção, né, os executivos, o presidente, aí depende do porte da organização, né, mas eu vou chamar de corpo diretivo, que é como a norma chama, eles precisam saber como está a maturidade da segurança da informação, da gestão da segurança, tá? Porque eles não sabem, né? Ou pelo menos a maioria não sabem. Né? E eu acho que às vezes o pessoal de segurança às vezes fala dificuldade de verbas, etc. Eu digo, cara, você já mostrou como é que está a maturidade disso? Porque na minha experiência, na hora que você leva, né, lógico, você faz um trabalho, né, que demora um mês aí, um mês e meio, um pouco mais aí, alguma coisa, né? Mas quando você leva para essa organização um quadro dizendo como está a gestão da segurança, tá? E quando a gente fala da gestão da segurança da informação, não precisa se analisar a questão técnica, qual é o bit byte lá do firewall, tá certo? Na realidade, o que se questiona é, peraí, como é que você garante que esse firewall está sendo bem gerido? Né? Ah, não, é o pessoal aí que faz. Não, peraí, não é assim. Né? A gente tem que ser profissional. Se a gente faz com algum consultor ou se faz com o pessoal interno, a gente tem que ter uma boa gestão. Como é que eu garanto isso? Por exemplo, qual é a última vez que teve um teste de invasão? Tá certo? Se não tem fazendo isso, como é que eu garanto? Eu não preciso ver a questão técnica. E quando a gente coloca isso, olha, empresa, porque quando você faz essa maturidade, avaliação dessa maturidade de segurança, você permite também a empresa a verificar aqueles pontos positivos. Né? Então, dando um exemplo bem simples, uma avaliação que eu fiz numa organização, por exemplo, a questão de cópias de backup. Né? A nuvem ainda não estava tão solidificada aí, né, concretizada. Eles tinham uma boa cópia de segurança, né, aquela questão toda de transporte, etc. Estava, digamos assim, eu diria até talvez no patamar até ótimo aí, de bom para ótimo aí. E aí eu questionei, tá bom, mas essas cópias aí foram validadas pelo gestor da segurança? Ou, desculpe, gestor da segurança não, gestor da informação, tá certo? Porque dono do negócio, né? Ele é que tem que dizer se o backup vai demorar 1 ano, vai demorar 10 anos ou vai demorar 50 anos. Ele é que tem que dizer se o ciclo de backup que está sendo feito está adequado à organização. Tá? E na maioria das organizações, não, isso aí TI resolve. Não, TI não resolve. TI tem que implementar. Né? Se o sujeito disser que os dados de RH
tá certo? Tem que ser guardados durante 50 anos, TI tem que se virar, né, para ver como é que vai fazer essa guarda, essa manutenção, como é que vai ser isso. A nuvem agora facilita muito, mas isso é um problema de TI tecnológico. Como Sim. fazer? Tá certo? Agora, se é 50 anos, tá certo? É quem tem que decidir a área de negócio. Né? E aí eu digo uma coisa que muitas vezes, né, isso tem uma mudança na organização, porque as áreas de negócio, às vezes, não são responsabilizadas pelo que tem que ser em relação à informação. Né? E fazendo um link com a LGPD, tem uma coisa muito importante que afeta a área de negócio, né? Eu acredito que a maioria, não sei se todos, mas a maioria já deve ter lido alguma coisa sobre LGPD. O objetivo aqui não é falar tanto, mas uma das coisas fortes da LGPD é quando ela diz, olha, o tratamento da informação, né, ela tem que ter uma coleta mínima, ela tem que estar voltada especificamente para uma finalidade, né? Ela tem que ser coerente com aquela finalidade. Quer dizer, se eu dei meu dado, dei meu e-mail para assinar uma newsletter, ele só precisa ter meu e-mail, eventualmente meu celular, ela não precisa ter o meu endereço físico. Né? Uhum. Atualmente não precisa. Então, tem que ser coerente com isso. Então, isso é uma questão de negócio, tá certo? Quer dizer, Sim. se o negócio coleta, né, é, para realizar uma questão da organização, coleta mais dados ou menos dados, ele vai ser responsável por isso, porque ele vai ter que, junto com a segurança e junto com a área jurídica, identificar a base legal. Então, o negócio começa a ter responsabilidades. Uhum. Né? Aliás, nem começa, ele tem que ter responsabilidade. É, O que acontece na prática é que ele não assume isso aí. Tá? sim. Mas aí, né, eu estou falando muito, você pode me interromper. Não, Mas é aí. porque desde criancinha a gente já fala isso, né? Que o dado, o dono do dado é a área de negócio, né? Então a gente sempre falou Exatamente. isso, né? Aí fala assim, não, Exatamente. a área de TI é uma custodiante ali, responsável por armazenar tal. E quando Exatamente. a gente remete ali para essa frente das bases legais, né? Onde o RH, por exemplo, ele vai ter que falar lá na questão da CLT por quanto tempo ele tem que proteger aquele dado, ou uma outra legislação de acordo com o segmento da empresa, isso deixa muito claro que a área de negócio ela tem que direcionar por quanto tempo aquele dado, por exemplo, tem que ser armazenado, por quanto tempo ele tem que ser processado, e eles têm que justificar o porquê que eles estão precisando daqueles dados, né? Isso. Então a gente começa a ver que dá aí um suporte muito forte para aquilo que o negócio já deveria fazer há muito tempo, né? Mas aí vem aquela pergunta, tá, mas como é que eu faço isso acontecer? Né? Eu tenho, nos anos, né, com essa experiência, e desde que eu comecei tanto na área como gestor de segurança, né, eu fui gestor de banco, numa empresa também de alta disponibilidade, foi quando eu vim aqui para São Paulo, né? Na realidade, sim, mas como é que eu transformo esse conceito, né? Como eu brinco muito, como é que eu vou ter coragem de bater lá na porta do diretor, do vice-presidente e dizer, olha, você tem que me dizer quanto tempo esse backup vai valer, né? Quer Ou dizer, até pode ser uma, mesmo, né, lá no site, falar assim, ó, você tem que justificar todos esses campos aqui que você está coletando. que você está coletando, seu negócio está coletando. E agora vai acontecer isso com o LGPD, tá certo? Olha, negócio, você está coletando isso aqui e você vai ter que me ajudar a justificar, porque a gente vai ter que bater com o jurídico. Né? Então eu entendo, quer dizer, na prática, como é que eu faço isso, Edson? Como é que eu dou poder à área de segurança? Eu só vejo um caminho, tá certo? É através das políticas e normas de segurança da informação, tá certo? Boa. Então, esse livro que eu tenho especificamente sobre políticas e normas sobre segurança da informação, né? Ele tem uns 3, 4 anos aí, tá? Inclusive, eu entendo que é o único livro brasileiro que tem 30 exemplos práticos de políticas e normas de segurança. Show. Tá certo? Acho que lá quando, né, nos anos aí 2000, quando você falou, a gente teve junto em sala de aula, né, eu sempre dou exemplo de política, alguma coisa assim, e eu resolvi, né, eu tinha um livro anterior praticando a segurança que eu dei seis exemplos de política e o pessoal gostou muito. Eu digo, não, vou fazer um livro, né? Aproveitei a minha dissertação de mestrado, né? Tem uma parte teórica e tem a parte prática do como fazer essa política, né? E eu dou esse exemplo. Então, fazer a política, porque eu tenho uma arquitetura, né, simples, né? Você se lembra de 3 níveis lá. Inclusive, essa arquitetura é também assunto de um dos livros da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A Rede Nacional de Pesquisa tem um curso Políticas de Segurança da Informação, que fui eu que elaborei,
né? Só que esse material é só quem faz o curso, né? Mas ele é baseado no livro que eu fiz lá, e eu coloquei uma arquitetura e foi legal porque o pessoal da Rede Nacional de Pesquisa, eles são muito criteriosos, né? E Sim, sim. passou por eles, né? E eu sempre digo, olha, essa arquitetura está validada pela Rede Nacional de Pesquisa aí com muito orgulho e muito suor, porque eles são bem exigentes. É bom depois que passou, mas na hora, Na né, hora para sofre um aprovar, pouquinho, né? só. Mas voltando aí, então, na realidade, a empresa, eu coloco que a empresa tem que ter uma política principal, e essa política principal tem que ser assinada ou pelo presidente, ou como eu já tive casos de clientes, que foram assinadas ou aprovadas pelo conselho de administração. Então, se Sim. uma política dessa, que vai ter as diretrizes, ela diz o seguinte, por exemplo, olha, vai existir, cada informação tem que ter um gestor da informação. Esse gestor da informação é responsável pela definição de controles de acesso, pela definição de cópia de segurança, quer dizer, as características dessa cópia de segurança, pela revisão periódica desse acesso, né? E aí, dependendo, se for empresa menor, normalmente eu coloco que quem é esse gestor é indicado pela presidência, ou se for empresa maior, esse gestor é o diretor da área que tem aquele sistema, né? Na hora que tem uma norma assinada pelo presidente, na hora que tem uma norma aprovada por um conselho de administração, tá certo? Dá para eu ou qualquer pessoa que seja um gestor de segurança da informação daquela empresa bater lá e dizer, olha, né, tá aqui para ser feita uma revisão. Né? Lógico que você faz isso com planejamento, com essa coisa toda. Bem, se ele vai colocar um funcionário dele para ajudar ele na prática, tudo bem, ele faz, mas quem assina o relatório final, eu já fiz isso várias vezes, né? Às vezes, não, Edson, converse com o fulano aqui que ele vai ver, né? Tá certo, ele vai, revisa, tal, no final eu digo, olha, tá aqui o que o fulano deu, o senhor assina, tá certo? Porque tem que ter a assinatura digital, papel, algo concreto, tá certo? Boa. Se o fulano que ele confiou, fez, isso é problema dele. Eu, do ponto de vista, eu quero que ele, como gestor, por quê? Porque ele foi indicado pela presidência, ele foi aprovado pelo corpo Uhum. diretivo, né? E a partir daí, aí a gente gera as outras ações dos controles de segurança, gera o controle que TI vai ter que fazer com cópia de backup, né? E na minha experiência, na hora que você tem essa estrutura, tá certo? Ninguém, né, se recusa a fazer isso, porque está lá uma norma do conselho. E Sim. essa norma, quando é feita, normalmente são revisados pelos diretores, eles vão ter novas Sim, funções. sim. E, mestre, e até pensando, só pegando esse gancho, quando pensa nessa pirâmide, qual que acaba sendo o mais recomendado e o mais utilizado no mercado? Porque eu entendo aqui que pode ter alguns amigos, alguns colegas, que na empresa hoje não tem nada, né? Então, assim, está começando a ter uma política agora, vai ter ali uma política de privacidade. Então, assim, pensando para quem está começando agora, qual que é essa estrutura recomendada aí Olha, nesse modelo? a estrutura que eu recomendo, que eu chamo de arquitetura de políticas, né? Tá certo? Inclusive, assim, né? Eu coloco, vocês vão ver lá no livro, que eu coloco os vários assuntos, né? Mas é importante você ter essa arquitetura e você, aos poucos, ir vendo o que você vai preenchendo. Então, falando, esse primeiro nível, na realidade, é uma arquitetura, desculpe, é uma política, né, de segurança que vai ser definida pelo presidente. Na realidade, pessoal, quando eu digo definida, não é ele que vai escrever. Normalmente, a agente de segurança escreve e submete a ele, né? Tá certo? Eu já tive, quando eu era gestor de segurança de uma empresa, esperei 30 dias, né? Ficava lá com a secretária, o presidente já assinou. Não, e eu fico lá, tem que ficar lá, né? Fazendo Tem ping, fazendo clientes FUP. tem clientes que, né, são mais demorados, mas aí é uma característica da empresa, mas tem que ser assinado pelo presidente ou pelo conselho. Onde esse primeiro nível, ele vai dizer, olha, nós seguimos, por exemplo, a arquitetura ISO, tá certo? Os padrões Uhum. ISO, que inclusive é uma questão legal, né, muito bem explicada ontem pelo Fernando, quer dizer que apesar de a ISO, a ABNT, as normas de NBR não são leis, né? Mas pelo direito do consumidor, né, diz, olha, se não tiver uma norma específica, vale aquelas normas da BNT. Né? Então, Sim. toda empresa tem que seguir. Né? Então, a gente segue isso, a gente quer... por exemplo, vou dar um exemplo bem simples do que deve ter nessa política principal, em relação ao controle de acesso. Acho que fica claro para todo mundo entender aí. Nessa política, tá certo? Vai dizer, olha, o acesso à informação da nossa empresa é individual, é intransferível, tá certo? Tá certo? Então, quer dizer,
quando você diz individual e intransferível, eu não estou falando aqui de senha, eu não estou falando se vai ser nome, se vai ser matrícula, tá certo? E quando eu digo vai ser individual e intransferível, tá certo? Isso um presidente entende, um conselho de Sim. administração entende. Tá certo? Se ele Uhum. disser, mas Edson, precisa disso mesmo? Eu digo, precisa. Se ele bater a cabeça, eu digo, olha, inclusive o seu jurídico vai concordar com isso. Por quê? Porque se mais à frente a gente tiver algum problema de fraude ou pseudo-fraude, né? Tá certo? Quer dizer, né, que pensa que vai ter. Como é que eu vou investigar se eu não tenho uma identificação individual? Tá certo? Exatamente. Inclusive isso, né, sem querer conversar tanto com o pessoal de TI aí, que às vezes diz, não, a gente tem aquele sistema que é caríssimo. Aí o que é que a gente faz? Compra 3 licenças e 300 pessoas usam, porque a gente bota uma camada aqui, faz um jeitinho aqui, né? Quando chega com isso, eu digo, pessoal, está aqui escrito. Não sou eu, não. É o presidente. O presidente disse que a identificação é individual e intransferível. Tá certo? Alguém vai ser contra? Tá? Se for, vamos lá Exatamente. conversar com o presidente ou com o conselho. Mas, lógico, a gente vive no mundo real. Tá certo? Sim, Às vezes a sim. empresa está isso para não. Você não vai mudar isso de um dia para o outro, mas peraí, a gente precisa então colocar no planejamento da tecnologia da informação, no planejamento financeiro, não é? Tá certo? Para que isso aconteça. Então, por exemplo, então, nesse nível eu só digo isso sobre o controle de acesso. Tá? E aí No, até o nosso amigo Longinos aqui, ele colocou que é uma espécie de diretrizes, né? diretrizes, Entendeu? Boa, exatamente. boa. E Olá, costuma ser Leandro. grande essas Não, diretrizes? não, veja só, essa política principal ela deve ter 2 páginas, 3 páginas Ah, no bacana. máximo. No máximo. Tá certo? Até Tá? Porque, para, assim, para o presidente, o conselho não ficar horas exatamente, ali lendo, né? exatamente. Você vê algumas empresas, né? Que é lógico que às vezes a gente faz uma crítica, mas uma crítica positiva. Às vezes tem umas políticas enormes, tá certo? Uhum. Eu digo, olha, aqui para nós, se o presidente assinou isso aqui, nunca ele leu. Duvido, duvido, tá certo? Ele só leu, né? E olha só quem leu foi o cara de segurança, porque ele elaborou, e mais ninguém, porque ninguém tem coragem de ler uma letra, tá certo? Então você tem que ter uma política, essa diretriz de nível inicial, né, que sejam essas diretrizes. Então, dando esse exemplo do acesso à informação, só vai ter isso. E vai ter sobre os outros assuntos. Olha, a gente vai ter planos de continuidade, quer dizer, ele não diz plano. A empresa vai ter que ter procedimentos para situações de indisponibilidade, ponto, da informação, tá certo? Ou de recursos de informação, né? Tá certo? E aí quando chega no nível 2, para cada um eu chamo das dimensões, o que são dimensões de segurança? Controle de acesso, continuidade de negócio, gestão de incidentes, treinamento, parte técnica. Parte técnica é uma dimensão, né? Mas pegando esse exemplo, no nível 2, a gente teria falando sobre o controle de acesso. Olha, o controle, vamos supor que a gente use senha. Ah, a senha aqui, ela tem que ter tais regras, ela é assim, ela é dessa forma, tá certo? Aí depende, se você vai ter N sistemas, você vai ter. Então, você como. Classificação, aquela coisa. Nossa identificação aqui vai ser a matrícula, tá? Como é que vai ser a identificação do terceiro, né? Aí eu presto um serviço lá, vai ser Edson.fontes, vai ser meu CPF. Esse nível 2 vai tratar disso. Tá? Uhum. Então, nesse nível 2 eu trato por separado por cada assunto, onde tem a questão de classificação da informação, que abrindo um parêntese com relação à classificação da informação, né, a gente pensa que classificação da informação é apenas de sigilo, secreto, né, público, Interno, etc. Tá restrito. certo? Uhum. Não, tá? Você tem questão de sigilo, você tem com relação à criticidade, e agora com relação à LGPD, a gente vai ter questão de dado pessoal sensível. Isso é uma Uhum. outra classificação, Sim. tá? Tá certo? Porque você pode ter um dado pessoal que não seja confidencial, tá? Seu nome não Uhum. é confidencial, tá em todo lugar, tá certo? Já outros dados, né? Então você vai ter. E eu tenho um dos quadros lá que eu disponibilizei também no LinkedIn. Eu sugiro pelo menos uns 4 tipos aí. Esse aí é aberto, porque pode ter novos tipos de classificação, tá? E tem nesses assuntos aqui, por exemplo, às vezes a gente não se preocupa, por exemplo, acesso à internet, redes sociais aí, públicas aí, a gente precisa dar regras, tá certo? Por exemplo, um estagiário, ele vai ter e-mail ou não vai ter e-mail da empresa, tá? Uhum. Então a gente precisa, né? Tá certo? Precisa definir isso, né? Vai ter acesso a dados pessoais, né? Aí já entra a questão do controle de acesso. E num terceiro nível é quando você precisa detalhar mais, né, alguma coisa. E aí vai até a parte técnica. O que é importante é que quando a empresa faz essa estrutura, ela está
ela está se protegendo e ela demonstra que ela está sendo profissional. E uma das coisas da LGPD, né, que com certeza você conhece aí, diz lá, diz, olha, se por acaso você for multado pela autoridade nacional, né, quer dizer, você pode minimizar isso da maneira como você disser, olha, não, a gente trata isso dessa forma, né? O pessoal questiona muito, a autoridade nacional ainda não foi criada, né? Quer dizer, foi criada, mas não foi preenchida. Ah, a gente está esperando, não espere. Pessoal, né? Lá fala que quando tiver um incidente de segurança, a gente vai ter que comunicar à autoridade nacional. Ah, como é que a gente vai comunicar? Simples, cada um faça da sua melhor forma, mas o incidente foi esse, os impactos foram esses, nós tínhamos esse controle, né? Tá certo? E amanhã a autoridade vai dar um padrão. Legal, vamos fazer o padrão. Mas não dá para ficar reclamando, né? E a gente tem um bando de chorão aí, tá certo? Que só porque não tem autoridade, lógico que a autoridade vai ajudar aí bastante aí, né? Mas a gente já tem um outro quadrinho que eu fiz no LinkedIn, coisas que a gente pode fazer só para a questão da mesma autoridade não estando definida. Né? Então, você tendo essa segurança, tá certo? Por exemplo, essa classificação, opa, eu já posso classificar meus dados pessoais e não pessoais, tá certo? Eu tenho os direitos do titular, né? Tá lá na lei, né? O titular tem direito ao acesso à sua informação, a corrigir, a voltar atrás em relação à autorização. Então, eu tenho que ter um bom controle de acesso. Né? Se eu não tivesse, meus sistemas forem muito, né, amarrados, como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Com certeza, a organização que tem um bom sistema que eu chamo Programa Organizacional de Segurança da Informação, ela já está muito bem estruturado para isso. E aí ela vai se preocupar com as outras questões, como eu disse, as questões legais, as questões de contrato, todo contrato deve ser revisto, né? As questões da base legal, né, que, para quem não se lembra, a LGPD diz, olha, toda vez que uma empresa usar dado pessoal, ela tem que estar amarrado a uma base legal, e a base legal na lei são 10 itens. Né? O mais famoso é a autorização, né? Mas o consentimento não é isso. Exatamente. Você tem contrato, você tem N outros aí. Tá? Sim. Então já facilita essa estrutura. Só aproveitando esse gancho, o Carlos Ferreira... Carlos Underline Ferreira e tem um número aqui. Eu costumo dizer que quando o nome da pessoa é assim, provavelmente é a senha dele, né? Então tá aqui a senha no meio, né? Pode tentar que dá certo. Aí ele comenta, né? Edson, hoje a LGPD é estruturada sobre as bases legais, que são as 10 que você acabou de comentar, né, mestre? Você acredita que a NPD pode reestruturar essas bases legais que hoje é passível a diversas interpretações? Olha, eu acho que rever não. Eu acho que ela vai esclarecer mais algumas coisas, né? Porque tem realmente algumas bases legais que estão bastante claras, né? Consentimento e tal, mas a questão, mas mesmo o consentimento estando claro, né? Quer dizer, peraí, o que será necessário exatamente o consentimento? Se simplesmente eu guardar o clique que a pessoa deu, né? Então a autoridade pode fazer isso, né? Destrinchar mais isso. E tem alguns outros tipos de base legal, principalmente quando você entra a questão de políticas públicas, né? Questões de saúde, né? A gente tá vivendo esse exemplo agora aqui, com essa pandemia, e foi muito discutido nessa questão do monitoramento, né? E o STF deu uma pancada forte aí, né? Dizendo, olha, pessoal, a LGPD não está valendo, mas nós já estamos considerando, tá? Ele disse claramente isso. Eles não o resumo foi esse. Resumo de horas e horas de reunião. Eu tenho um quadrinho também que eu fiz no LinkedIn, né? Gastei um bom tempo. Eu não vou dizer que eu li todo, né? Mas eu li alguns discursos, né? De alguns ministros, botei todas as principais justificativas e o link com a LGPD. Eles não fizeram esse link. Olha, isso está no artigo tal. Não fizeram isso. Né? Mas como disseram, olha, a aplicação, isso do que a gente está falando, não sei se todo mundo, né, sabe, está acompanhando, né? Algumas semanas atrás o STF bloqueou a medida provisória que obrigava as telefônicas, né, as empresas de telecomunicações, a passar dados para o IBGE, porque ia fazer uma pesquisa, essa coisa toda. Então o que o pessoal do ministro fizeram, né, desta vez acertadamente, na minha opinião, tá certo? Olha, não está bem dito como vai ser o uso, não está bem dito como vai ser o tempo, como vai ser a limitação, qual é o objetivo. Não tem uma transparência, né? Não tem uma finalidade. Finalidade bem clara, a responsabilidade
do IBGE, como é que fica isso, não ficou claro. E a gente tem outro caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, do metrô de São Paulo, da concorrência, eu não sei como isso, como isso continuou, né, porque eu acompanhei, foi em fevereiro, março aí, o Tribunal de Justiça suspendeu, né, é uma licitação para questão de monitoramento de imagem com inteligência artificial. Reconhecimento artificial, E no facial, caso do tribunal, eles colocaram alguns artigos da LGPD e outros de uma maneira geral, né? Olha, mas vocês já devem, até é interessante, acho que o juiz lá, quando deu isso, ele deu uma gargalhada, acho que ele deve ficar rindo, porque ele disse, olha, vocês já devem ter isso aí, tanto que ele deu 30 dias para o metrô responder, né? Tá certo? Qual é a finalidade, como é isso, como é que trata esse dado, né, como é que vai ser essa questão. Então, questões da LGPD. Então, a LGPD, né, é lógico, para os grandes, né, clientes, essa coisa toda, né, o Ministério Público do Distrito Federal, né, bate aí adoidado nas empresas. Sim, né? virou Tá notícia, certo? Ele está batendo, né? Nosso amigo né? O Procomp Frederico Serói. O Procomp e essas empresas, essas organizações de proteção da privacidade, da proteção do consumidor, já tem uma página lá sobre você para denunciar o uso indevido de dado pessoal. Né? Quer dizer, a lei vai entrar agora, inclusive voltou, né? Pode ser até que ela entre em agosto agora, né, dependendo de como for julgada o projeto de lei aí, que já passou pelo Senado e pela Câmara, né, se o presidente aprovar, o início é em agosto agora. Né? Agora está dependendo também da MP, está uma confusão. Né? Mas ela pode ser agora, pode ser em janeiro aí, tá certo? Mas as empresas... Pode ser em maio, pode ser em agosto. Tá certo? As empresas, ou uma coisa nova aí que surja, né, que a gente, pelo menos até agora, esse horário não teve, né? Mas as empresas precisam estar preparadas, tá certo? E aí eu acho que às vezes elas entram num certo pavor aí, tá? Porque a grande questão, eu entendo quando entra esse projeto LGPD e proteção de dados, segurança da informação, as empresas, por onde é que eu começo? Começa com mapeamento de dados, começa com isso aqui, levanta os processos, né? E aí na minha opinião aí, tá certo? Primeiro, faça a avaliação da maturidade da gestão da segurança da informação. Tá certo? Esse é o primeiro item. Segundo item, identifique os dados pessoais. Edson, eu preciso levantar todos os processos? Não necessariamente. Tá certo? Tá? Cuidado para você, né? O ótimo é inimigo do bom. Tá? Tá certo? Então, você ter os processos não é necessário para você identificar os dados. Lógico, se você tiver esses processos, vai facilitar. Né? Porque o que é que se quer do ponto de vista de lei? Né? O problema é que, às vezes, a empresa está uma bagunça, não tem nada, e agora com a lei quer resolver tudo. Tá? E aí não é o caso. Né? Então, identifique os dados aí, tá certo? Identifique os operadores. Os operadores, né, pela lei, você tem um controlador, que é a empresa principal, os operadores e os prestadores de serviço. Fazem parte de todo o ecossistema, né, da exatamente, empresa. Porque a responsabilidade é solidária. Né? Muitas empresas não sabem nem quem são seus operadores. Sim. Tá certo? Se disser, aperte um botão e liste os operadores, e o que é que eles fazem com suas informações, aí matou. Né? Listar eles ainda listam, mas o que é que eles fazem? Não sei, a gente dá base. Peraí, mas se você dá base de dados aí entra a parte, né? Vai ter que ter o contrato, né? Ser revisto para ter a delimitação do que ele vai fazer. Então, identifique esses dados pessoais para você ver que tipos de dados. Eu tenho os dados dos meus funcionários, eu tenho os dados depende do negócio dos meus clientes, né? Eu fiz uma conversa com uma empresa que era um terminal aí de transporte, uma coisa grande aí, mas ele trabalhava mais com empresas para empresas. Eu digo sim, mas, por exemplo, chegavam os caminhões, né? E tem os dados dos motoristas. Então, você tem os funcionários daqueles prestadores de serviço que é seu. Né? Você guarda esses dados. Né? Ela é mais simples do que uma empresa de e-commerce. Né? Porque é como se você tem dado da pessoa, você tem cartão de crédito, você tem... Mas tudo bem, você tem que identificar. Para quê? Para você identificar seus dados pessoais, isso vai ser input, né? Vai ser subsídio para esse terceiro bloco, que é a identificação da base legal. Né? Porque para cá aí entra fortemente a questão jurídica junto com os juristas, né? O pessoal da advocacia, né? Eu sempre tenho feito esse trabalho em parceria aí com advogados aí, no sentido de, olha, para cada tipo de dado pessoal a gente precisa ter uma base legal. Né?
Tem a questão dos contratos, que os contratos, todos eles devem ser revistos para que vejam a questão da cláusula, né, de dado pessoal e também do escopo de responsabilidade, né? Porque se o teu prestador de serviço fizer uma besteira, fizer uma bobagem, você tem uma segurança da informação muito boa, mas teu prestador de serviço não tem. Né? Eu estou realizando trabalho numa organização que um dos primeiros produtos que eu estou entregando é um documento, né, onde eu estou colocando controles que a lei exige para eles exigirem dos prestadores de serviço, é um prestador de serviço que fornecem softwares. Né? Eu vou comprar um software, tá certo? Ou vou fazer uma licitação para comprar um tipo de software. Olha, teu software, no mínimo, tem que ter isso aqui. Tá certo? Tá certo? Então tem que ter isso aqui. Tá? Aí entra muito naquele processo que a gente está falando de security by design, privacy by design, ou seja, Exatamente. Desde o momento ali que eu estou tendo a concepção, a ideia de algo, eu já estou pensando nisso, né? Exatamente. E até o Nailton, só aproveitando aqui, ele fez a seguinte dúvida, né? Edson, boa noite. O Nailton lá de Salvador, ele comenta assim, com o crescimento do e-commerce em tempos de Covid, quais capítulos da ISO de segurança da informação podem dar suporte à LGPD? Boa, eu acho que está muito nessa linha de gestão de terceiros, né? Veja só, como eu coloquei lá no quadro, tem os capítulos. Aí eu vou fazer o contrário. Os capítulos, os artigos da lei 46, 47, 48, 49, 50, né? Então depois o nosso amigo aí vai lá na lei e leia, tá certo? Eles dizem que deve prover a segurança, deve ter segurança da informação. Quando ele diz isso, tá certo? Ela está dando essa diretriz. O que é ter segurança da informação? É ter toda a ISO 27002. Então é todos os capítulos da lei. Agora, ter a ISO, né? Não, Edson, eu cumpro a ISO, minha empresa está super formalizada, está legal, a gente está legal. Pronto, então você cumpriu uma boa parte da questão da LGPD. Porque tem a questão legal, tem a questão da privacidade, tem a questão dos contratos, tem a questão... É isso que eu estou dizendo aí. Tá? Então, nesse segundo módulo, que é a identificação dos dados, você vai ser input para esse terceiro módulo, que é a questão jurídica, né? Que é quando você vê a questão da base legal e dos contratos. Né? Tem um outro bloco seguinte que eu coloco, que é a questão das políticas e normas de segurança da informação e proteção de dados. Né? A lei ela exige uma política de tratamento de dados pessoais. Eu tenho colocado na prática duas políticas. Uma de tratamento de dados pessoais, que é aquela política interna. Tá certo? Onde a empresa, essa tem que ser uma política também aprovada pela presidência, vai dizer, por exemplo, quem vai ser o responsável pelo esse processo de segurança, pelo esse processo de proteção. Quem vai dizer a base legal? Tem que estar lá escrita a política, olha, a base legal tem que ser validado pelo jurídico. Acabou-se. Não tem... Tá certo? O jurídico tem que dar a assinatura lá para dizer essa informação, a base legal é essa informação, a base legal é isso. Nós não trabalhamos com nenhum dado pessoal que não tenha base legal. Tá? Nós só coletamos, tá certo? Então, é uma coisa, eu dou as responsabilidades internas. Então, essa é a política de tratamento. E eu chamo da política de privacidade, é aquela que você vai dizer para o teu cliente, vai botar no teu site, vai dizer, tá certo? Olha, né? Porque veja só, uma das coisas que eu estou colocando nesse trabalho, né? Já dando um spoiler aí, né? Dessa questão de exigir, né? Quando eu for contratar um software, né? Porque não quer dizer que eu vou ver que o cara vai... Como é que o cara vai fazer né? A construção by design aí desde o início? Né? Tá certo? Security by designer, tá? Mas, por exemplo, eu estou colocando um item que é o seguinte: todo mundo que for me vender o software, tá certo? Minha recomendação para esse meu cliente, né, está sendo que ele exija que a empresa tenha uma política de proteção de dados assinado pelo presidente da empresa. Boa. Tá certo? Boa. Porque, né, considerando situações normais de temperatura e pressão, quando a gente tem, né, uma política assinada pelo presidente da empresa, doutor João da Silva, fulano de tal, ou pelo conselho, cara, tem grandes chances, né? A maioria, né, ou quase 100%, significa aquela empresa, porque o cara botou o nome dele lá, tá certo? Então, o que ele vai fazer com que a empresa tenha aquilo implementado, tá? É lógico que dependendo da tua dependência com essa empresa, pode ser até que você vá mais adiante, você vai ver como é que tá. Né? Mas assim, eu vou comprar um software, essa empresa diz, imagina você comprando um software, não, tá lá assinado, se for aqui do Brasil, se for de fora, o cara é de fora, cara, o cara botou o nome aqui,
tá certo? Porque isso me dá também alguma coisa que depois ele não esteja fazendo, eu digo, não, olha aqui, vocês disseram que faziam isso, Uhum. tá? Exatamente. Então a gente tem que ter essas políticas, né? Eu considero, né? Eu fiz recentemente um trabalho, quer dizer, vários trabalhos, mas um mais recente numa organização, eu fiz cerca de 14, 15 normas e políticas, né? Entre proteção de dados, acesso à informação, classificação, continuidade de negócio, né? Mas nesse momento eu considero a política principal de segurança da informação, a questão de controles de acesso, né? A questão de classificação da informação, tá? Talvez a questão de cópias de segurança. Então, com 5 ou 6 regulamentos, a gente vai ter o mínimo, respondendo um pouco até daquela que você falou, né? Quando você não tem nada, tá? Então, escolha um conjunto básico, né? Eu considero isso aí um conjunto básico. Você não pode ficar parado nisso aí, né? Tá certo? Porque a questão do acesso à informação, ele é um dos maiores problemas e uma das maiores virtudes da organização. Se você tiver um bom controle de acesso à informação, tá? Quer dizer, com pessoas autorizando, com cortes de acesso, com, né, limitações de acesso, né? Sua empresa vai estar bem protegida razoavelmente. Né? Lógico que tem outras questões aí, né? Mas aí há também a questão do regulamento de incidentes. Incidentes é uma questão que está na política na estrutura de segurança da informação, na dimensão, e é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sim. Né? Quando você tiver um incidente, você tem que comunicar à autoridade nacional. Essa autoridade nacional, a lei diz que é quando é um incidente grave, a autoridade não diz. A autoridade não vai dizer o que é incidente grave. Porque isso já faz... tinha um professor que quando ele dava uma prova, começou a prova, professor, eu tenho uma dúvida da questão, ele dizia, a interpretação da questão já faz parte da prova, da sua avaliação. Se você não está entendendo nem a pergunta, meu amigo, tá certo? Já começamos errado. Já começamos errado. Então você avalie. Quer dizer, veja só, uma empresa que tem dados de saúde, ela sabe a criticidade daqueles dados, que são dados sensíveis. Uma empresa de e-commerce, ele sabe que se perder o cartão de crédito, pode estar, né, o dado do cartão de crédito, dados aí, o cliente pode receber, pode ser vazado por um criminoso e ele fazer algum crime prejudicar. Então, a empresa sabe a importância daquilo, tá certo? Não precisa... nesse grande gênio aí, a gente pode ficar dizendo, a autoridade não definiu, né? Mas peraí, se você tiver um cara bom de segurança da informação, como tem vários profissionais excelentes e alguns assistindo aí a nossa live aí, tá certo? Você vai saber, tá? Pode ser que tenha uma interpretação. O que é importante, tá certo? A gente tem uma questão estruturada de segurança da informação, inclusive... Até isso é importante estar na política, né? O que é um incidente de segurança grave? Exatamente. Né? Então você vai ter aqui, olha, né? Então, por exemplo, na política aqui em cima, a principal vai dizer, olha, nós tratamos todos os incidentes, tá certo? E temos que classificar e temos que comunicar à gerência, tal. Pronto. Né? Como é que vai ser? então depois alguém vai destrinchar e classificar isso aí. Tá? Então a gente precisa ter essas políticas aí, então nesse passo aí, tá certo? Para arquitetar, para fazer a estrutura, para permitir que a empresa ande. Né? E uma coisa interessante, que quando eu falo lá, no primeiro passo da avaliação da maturidade, eu tive uma experiência numa organização, né? Eu fiz uma avaliação de maturidade e disse, isso aqui está assim, está com essa falha. Né? E um dos executivos disse, não, isso aí nós já temos. Nós implantamos isso há 1 ano. Eu digo, olha, tudo bem que foi implantado há 1 ano. Eu sei que hoje não está funcionando. Tá certo? O que é que adianta ter sido implantado há 1 ano e não está? Por isso que eu digo nível de maturidade. Não é só implantar. Né? É implantar e a gestão. E está valendo. Tá certo? Então, não adianta comprar um monte de ferramentas, sendo que elas não estão ligadas na tomada, né? Exatamente. Né? Então você tem essa questão das políticas, tem um outro bloco que eu chamo a questão de um planejamento de ações baseado nessa maturidade, tá certo? Porque uma das coisas, a gente avalia a maturidade, é muito importante, mas mais importante ainda é a gente fazer o planejamento de ações, tá certo? Porque, com certeza, eu pergunto para os ouvintes aí, se você sabe, se você está ligado à questão da segurança da informação, qual é o plano de ação da segurança da informação para os próximos 3 anos? Esse roadmap, tempo. Né? Tá bom, para o próximo ano, para o próximo semestre, tá certo? Se mas você acabou não tem avaliação... Acabou, eu estou falando de planejamento. Eu estou falando de planejamento.
Tá bom. Veja só, a gente faz o planejamento, tá certo? E aí, pegando já um gancho, né? No livro eu falo, né, gestão e governança de segurança. Uma das questões é, muita gente fala de governança de segurança. Como é que é uma governança de segurança? Exemplo, pessoal. Primeiro, você tem as políticas. Você tendo uma política assinada, essa principal assinada pelo conselho de administração ou pela presidência, tá certo? Isso é governança, tá? Porque você está trazendo o que a empresa precisa, tá certo? Não é porque é Edson, não é porque é a ISO, não é porque é a auditoria, não é porque... É isso, tá certo? Tá? É isso que a empresa quer. A empresa quer fazer isso, a empresa quer cumprir a ISO, a empresa quer cumprir as leis, sua empresa quer, o PCC não quer. Tá certo? Mas o PCC tem normas e governança, mais até do que muita empresa, que a coisa funciona lá, infelizmente, para o crime. Tá? Exatamente. Então a gente precisa ter isso claro. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que ter. Então, isso é a política é uma questão. Outra questão, que eu acho que é governança pura, é a gente avaliando a maturidade quando a gente apresenta o plano de ação. Tá? O plano de ação, olha. Né? Baseado quando eu faço consultoria ou quando eu estava como próprio gestor de segurança da informação da organização, levando isso para a direção, olha, no nosso entendimento é essa prioridade por causa disso, isso, né? Com esse investimento, normalmente, né? A direção vai dizer, olha, quanto é que custa isso, como é que vai ser, algumas dizem como é que pode ser mais rápido, outros dizem como é que pode ser mais lento, né? Aí é uma decisão estratégica. Tá certo? É uma decisão de budget, é uma decisão. Aí é uma decisão. Houve o Covid agora, parou tudo. Direção, nós estávamos fazendo isso e paramos. Tá certo? Estamos voltando. O que é que a gente vai voltar a priorizar? Pode ser que ele diga, olha, para tudo, eu só vou falar disso em janeiro. Ah, tem um risco? Tem. Mas quem avalia o risco é a direção, é o corpo diretivo. A gente tem que dizer as ameaças, tem que dizer os impactos, tem que dizer as probabilidades, tem que dizer, né? Isso aí. E essa é uma decisão estratégica. Tá? E até sobre esse ponto, né, de investimento, o Oswaldo ele pergunta, né, o Oswaldo Batista, Edson, qual o investimento per capita para implantação da LGPD para as organizações? A gente não vai ter um valor exato. Varia muito, né? Mas eu digo o seguinte, Oswaldo, né? Toda organização tem condição de implementar. Tá certo? Né? Porque uma das questões, isso se dizia muito para a questão de segurança. Ah, quanto vai custar a segurança? Toda organização tem condições de implementar, né? Principalmente se você fizer essas etapas e fazer um planejamento. Tá? Porque, veja só, a lei traz uma questão, né? A gente tem que saber, ter a sabedoria, tá certo? De fazer de acordo com o nosso porte. E aquele médico que tem as fichinhas lá, ele vai ser... pode ser, ele tem que obedecer à lei de proteção de dados? Tem. Mas, por exemplo, doutor, faça o seguinte, quando o senhor terminar seu dia, pega essas fichas dos seus clientes, coloque no armário e feche. Isso é a proteção que para aquele médico, para aquela empresa precisa. Exatamente. Tá certo? Não deixe lá, não deixe a faxineira estar vendo, não é nada contra a faxineira, que ela não tem que ver, tá certo? Sim. Então não vê, tá certo? Né? A lei fala do encarregado, né, de dados, encarregado de tratamento de dados, né? E lembrando que a lei brasileira, né, o encarregado que seria equivalente ao DPO, né, da lei europeia, né, do GDPR, onde a lei foi inspirada, as responsabilidades do encarregado aqui é muito mais simples, tá certo? Então, dependendo do porte da organização, o encarregado pode ser uma pessoa da direção, pode ser... Eu já vi uma empresa colocando uma pessoa da ouvidoria, tá? Porque as responsabilidades do encarregado é ser o canal de comunicação com a NPD, ser o canal de comunicação com o cliente, né? Com os clientes aí, com o mercado, né? Então, sim, vai ter que ter o e-mail, não precisa ser o e-mail Edson, mas pode ser que seja encarregado, @empresa aí, tá certo? Acompanhar. Eu quero que o encarregado seja o responsável pelo processo de segurança. Você, sim, como empresa, está decidindo. Inclusive, quando eu faço os projetos, né, tem alguns projetos em andamento aí, e os propostos, né, eu coloco que a definição do encarregado, é a última coisa. Tá? Minha recomendação do encarregado é a última coisa. Primeiro, porque quem deve puxar esse projeto de segurança da informação, né, na minha opinião, deve ser a área de gestão de segurança, tá certo? Junto com a área jurídica, com a área de tecnologia, mas a gente tem que botar o chapéuzinho, né, o macaquinho em alguém. Eu entendo que vai ser a gestão de segurança da informação, contando com
ao jurídico, com tecnologia, com o negócio, né, para fazer essas questões aí. E, por último, eu recomendo a definição do encarregado, que pode ser o gestor de segurança, que pode ser alguém do jurídico, que pode ser, eu acho que TI não seria adequado, mas pode ser, porque cada empresa tem a sua característica, dependendo Sim. do porte da organização, vai ser o cara de TI, porque o cara de TI é Exatamente. quase tudo, tá? Sim, sim. Então, cuidado para a gente não fazer muito oba-oba, vamos decidir isso, porque eu digo, olha, eu vou colocar isso para o final, porque seria irresponsabilidade minha, no início eu já sugeri quem vai ser, tá Sim, certo? sim. E às vezes algumas pessoas começam a colocar, não, vamos fazer um comitê, pessoal, comitê, tá certo? Eu tremo com isso, porque comitê, no meu entendimento, comitê é para decidir, tá certo? Comitê não é para ficar trabalhando, né, Uhum. operacionalmente. Comitê é o seguinte, olha, tem isso aqui, pode fazer isso ou As isso, tem essa deliberações, opção, né? isso aqui tem esse risco, isso aqui tem esse risco aqui. Pronto, acabou-se. Tá? Sim, A sim. gente é que tem que levar isso. O comitê não é algo para ficar algo operacional. Né? Sim, Agora, excelente. né? Você pode ter um comitê de proteção? Pode ter, tá certo? Eu tive uma experiência, até, né, pode ser pública, quando eu estava na GTEC, uma empresa americana, né, uma das grandes empresas, mas aqui no Brasil tinha 400 funcionários, 200 na operação e 200 no escritório. Né? Eu, quando vi lá, não fiz comitê de gestão de segurança da informação. Por quê? Porque o comitê era diretoria. Eram quatro ou cinco diretores. Né? Quando eu precisei apresentar o planejamento, né, eu pedi, né, tinha o diretor que me reportava, né, pedi a ele para fazer, né, o que ele achava. Ele, não, vamos levar isso para a direção, tá certo? E levou para a diretoria bateu martelo aí, acertou, não aceitou, fez isso, fez aquilo. Mas, no fundo, isso é o comitê. Para que criar um comitê, tá certo? Agora, lógico, tem empresas maiores que precisam disso. Então, o E é que eu quero caro, né? dizer É caro. Falando que exatamente. assim, a Então, gente está eu falando de respondendo ao executivos Oswaldo ali. aí, tá certo? Oswaldo, o grande pulo do gato, tá certo? É a gente fazer a solução adequada à sua organização, ao seu negócio, ao seu porte. E eu digo, todas as empresas têm condições de fazer isso, né? Principalmente se fizer um planejamento adequado e tiver um profissional capacitado aí para fazer essa avaliação e esse planejamento. Excelente. Mestre, tem duas perguntinhas aqui só para a gente finalizar. Tá. Uma delas é da Paula, acho que aí tem muito a ver com aquela parte que a gente tinha falado de responsabilidade do negócio. Ela pergunta: as regras de uso de redes sociais, quem deve fazer? É o marketing com apoio de segurança ou segurança quem faz e valida? Isso aqui eu acho que tem muito naquilo que a gente está falando, né? É. Que é uma obrigação do negócio, né? Mas aí, veja só, quando eu faço, né, quando eu estou na empresa, ou como gestor, ou como consultor, elaborando essas políticas, tá certo? O que é que eu coloco? Por exemplo, políticas de rede social. Eu chamo junto com RH, junto com TI, né? No caso, eu não fiz nunca com marketing, mas pode envolver o marketing, né? Tá certo? Normalmente eu converso muito antes, né, para sentir como é que é hoje, como é que as pessoas têm acesso hoje. Tem algumas regras, né? E às vezes eu proponho algumas regras, né? Mas porque, veja só, quando a gente trata de pessoas, primeiro, o RH, eu acho que ele é o gestor desse assunto, tá certo? Uhum. Tá? Pessoal, a nossa empresa vai permitir que todos os funcionários acessem o Facebook e outras redes sociais aí pelos recursos da organização? Sim ou não? Quem tem que responder isso é o RH, tá certo? Exatamente. Tá certo? Edson, mas isso é comum agora. Pessoal, cada empresa é uma empresa, tá certo? Por exemplo, o pessoal que está lá trabalhando no call center, eles não vão ter acesso a Facebook ali, tá certo? Sim, Então, pode ser que você tenha empresas dentro da empresa. Então, isso é uma questão exatamente. envolve Públicos RH, específicos, né? né? E, por tabela, envolve jurídico, envolve isso, envolve aquilo. Então, respondendo isso, minha recomendação é que a segurança puxe esse assunto, né? Coloque algumas recomendações, por exemplo, uma das recomendações que eu coloco na política de rede social é não tirar foto do ambiente de trabalho, porque sem querer você pode, né? Vamos supor que eu consiga ler esses posterzinhos que está aí atrás de você, É tudo tá senha, certo? é tudo É senha de tudo servidor. senha, né? De repente são senhas aí, tá certo? Não sei se a gente vai ter tempo de responder a outra pergunta. Né? Não, mas excelente. Mestre, a gente está no minuto final, que aqui o Instagram nos derruba quando E, chega no finalzinho, mas agora dicas ali finalzinhas aí para a galera. E eu já olha, agradeço né? o pessoal logo de antemão. Tá. Vamos lá. O que a minha dica é, faça a avaliação da sua maturidade e com isso você faz o planejamento.
Tá certo? Se você não tiver um planejamento aí, eu tenho certeza que uma das primeiras questões de planejamento vai ser a questão de políticas e normas. Né? E para eu não ser cortado, tchau aí, pessoal, e a gente fica à vontade e liberando o contato aí no LinkedIn ou em outros contatos aí. Obrigado aí pelas pessoas aí que estão nos assistindo aí, prestigiar, e parabéns para você aí por esse evento. Excelente, mestre. Muitíssimo obrigado. Depois compartilha aqueles posts que aí eu já coloco tudo aqui também no IbrasPD, que aí todo mundo passa a ter contato também, ter essas Tá informações. Já o certo. pessoal super agradecendo aqui, Tá dando os certo, tá certo. parabéns. Excelente live. E amanhã, pessoal, tem mais aqui no canal do IbrasPD Oficial, às 8 da noite. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.